Alô, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouco sobre o princípio divino, a introdução do princípio divino. Ah, a grande finalidade da vida, a nossa mente ela busca a felicidade e ela tenta evitar a infelicidade, a depressão, a tristeza. Né? A nossa busca, a nossa alma, a nossa mente sempre faz isso, inconscientemente, é do nosso próprio organismo. E a gente tenta buscar a felicidade através da satisfação dos desejos, através de a gente satisfazer nossos desejos orgânicos, nossos desejos humanos, etc. E por aí vai. Existe uma contradição no homem. O homem, né, pelo princípio divino, o homem ensina que ele tem duas mentes. A mente boa, uma mente original, que ela deseja a felicidade, ela deseja a bondade, e ela procura esse caminho através da retidão. E existe a mente má, que ela tenta satisfazer seus desejos através de coisas ruins, através de maus desejos. Existe um paralelismo em relação a isso, porque quando você busca satisfazer desejos ruins, você satisfaz seus desejos, mas aquilo não te traz felicidade, aquilo te traz satisfação momentânea, aquilo te traz peso na consciência, aquilo te traz infelicidade, depressão, tristeza, rancúria, rancor. E essa é a diferença entre a mente original e a mente má. A mente original ela busca a felicidade através da retidão, através da satisfação de seus desejos bons, e a mente má ela procura, ela traz a infelicidade, ela traz as consequências ruins, pensamentos negativos, depressão e tudo mais. O remorso da consciência. A gente pode ver aqui que essa mente má e essa mente original ela está em guerra, tanto no nível individual, no nível pessoal, tanto no nível familiar. A gente pode ver as casas aí, a família brigando, em conflito, etc., quanto em nível de sociedade, em nível de cidade, estado, país e até nação. Consequentemente, o mundo também. Essa é a grande contradição do mundo. Né? A gente, através dessa dualidade, se expande através esses vários níveis. E essa contradição que a gente entra no estado de destruição. É através dessa contradição que a gente está no estado de destruição. O estado da contradição do homem, queda. Romanos ele fala isso também. Né? Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A gente pode interpretar essa passagem bíblica da seguinte forma. A gente, através daquela forma da mente original e da mente má, a gente quer o bem, mas a gente pratica o mal também. Nós relacionamos a dois senhores, ao bem e ao mal. E é isso que está querendo dizer aqui. Existem também dois tipos de ignorância. A ignorância interna e a ignorância externa. A ignorância interna ela está mais baseada para a religião, para a fé, para crendices das pessoas. Para sua... a crendice seria a palavra exata, assim. Para o que é a vida, qual é a finalidade da vida, por que eu existo, o que eu sou, quem eu realmente sou. Essa é a ignorância interna. A ignorância externa se dá pelos fenômenos naturais da ciência. Por exemplo, matemática, geografia, por exemplo, história, tudo que envolve ciência, tudo que envolve o mundo natural. Essa é o conhecimento externo. E nós seres humanos, por sermos falhos, nós não somos perfeitos, a gente possui essas duas ignorâncias. A ignorância interna, que é mais explicitamente trabalhada através da religião, da espiritualidade, e a ignorância externa, que é mais trabalhada pela ciência. Busca conhecer mais através da ciência. Então tá aqui. Qual é a origem do homem? Qual a finalidade da vida? O que ocorre depois da morte? Será que Deus e o futuro existem? Essas normalmente as perguntas que uma pessoa faria em relação à ignorância interna. Todos nós fazemos isso numa certa etapa da vida. E a externa, qual que é a base do mundo material? A ciência em geral, assim.
Então, é através o humano ele tem que procurar a verdade e unir essas duas coisas. O correto seria esse, mas devido a, a uma guerra que existe entre a religião e a ciência, a gente separou essas duas coisas, elas estão bem distantes entre si. A gente tenta procurar a verdade interna, satisfazer a nossa verdade interna através dos conhecimentos internos, através da religião, através de fé, através das suas crenças, etc. E a procura da verdade externa através do conhecimento externo, que seria a ciência. Hoje em dia, a ciência e a religião estão andando em ruas paralelas, elas não estão andando juntas. A nova verdade ela deveria vir para unificar a religião e a ciência. A religião e a ciência juntas, elas andariam juntas, elas progrediriam a evolução humana, o conhecimento humano, mas a gente não conseguiu atingir esse nível ainda. A ignorância do homem, o que é bem e mal, teísmo e ateísmo, o que é a mente original, qual é a origem da mente má, o que causou o desejo mal, o que foi a causa fundamental da queda e que possibilitou ao homem conter tal contradição. A gente vai ver isso agora. Os caminhos da vida para resolver as questões fundamentais. A procura da solução dentro do mundo material. A ciência, ela consegue satisfazer o nosso ambiente social. Ela traz tecnologias que nos deixam confortáveis, ela traz melhor qualidade de vida, mais tempo de qualidade de vida, dentre muitas outras coisas que a ciência pode trazer. Ou seja, resumidamente, ela traz um ambiente social agradável, um ambiente tecnológico agradável, a alegria do corpo, a alegria externa e a alegria da mente, né? Agora, o desejo espiritual, a alegria da mente, ele não é trabalhado pela ciência. Hoje em dia a ciência está procurando alguma coisa sobre neurociência, sobre o comportamento do cérebro humano, mas nada que atingisse alguma coisa tão clara e específica assim ainda. A procura da solução no mundo essencial da causa, ou seja, o mundo interno da coisa, o mundo filosófico da sua cabeça, das suas ideias, da sua ansiedade espiritual. A filosofia e a religião, elas tentam buscar esse entendimento através da argumentação, da lógica, da crendice, da fé. E ela não tem sido capaz de pôr fim ao sofrimento humano. Ela só aumenta as dúvidas, aumenta os questionamentos e por aí vai. Há inúmeros problemas em relação a essa coisa que deve ser trabalhada. Bom, assim, né, na ciência ela se desenvolveu bastante, muito mesmo. Agora, o pensamento filosófico e religioso ele também se desenvolveu bastante, mas pelo um fator mais externo, um fator mais visível, mais perceptível da causa, a ciência está muito mais avançada. Mas ainda falta muita coisa para o ser humano estudar ainda e compreender sobre a filosofia, a religião e a espiritualidade. O cristianismo. Os caminhos da vida para resolver as questões fundamentais. O cristianismo. Bom, o comunismo ele se baseia no materialismo. Né? Ele foi uma ideologia construída através de experiências de alguns filósofos sociais, Karl Marx, o mais famoso, né? Devido à sua experiência de vida. E ele não teve uma vida religiosa, né? Ele teve que ser convertido à fé cristã, porque ele era judeu, naquela época estava acontecendo alguma coisa assim. Eu não vou lembrar muito bem, mas é isso. E naquela época estava acontecendo a Revolução Industrial. Muito proletariado, muita gente pobre, muita gente sendo explorada. Então Karl Marx ele parou de acreditar muito em Deus, parou de acreditar no cristianismo e baseou toda a sua ideologia, seu pensamento no mundo material da causa, no mundo econômico da causa.
Então o comunismo ele se baseia no materialismo. Agora, a discriminação racial, né? Perdendo o amor e prática de Cristo. Existiam muitos cristãos que... Existem ainda muitos cristãos que falam, eu acredito em Cristo, eu sou católico, eu sou evangélico, eu acredito em Jesus, mas só de sentar com um irmão de cor de pele diferente, você já se sente indiferente com aquela pessoa. Na Bíblia está escrito que aquela pessoa é teu irmão, por que você está negando ela por causa da cor de pele diferente? E também existe o vício social, o adultério. A gente vai ver isso mais adiante, que o adultério foi um dos primeiros pecados, uma das primeiras práticas corruptivas do ser humano. A gente pode perceber muitos reis, muitas pessoas extremamente importantes assim que caíram em falência devido ao sexo livre. A gente perde família, a gente entra em conflito com nossos filhos, com nossos pais, com nossos familiares e até na área econômica também, na área formal, a gente perde relacionamentos por causa disso. A razão da incapacidade das religiões de realizar suas missões. Negar a realidade física, enfatizando a consecução da alegria espiritual. Existe a mente e o corpo, existe o mundo espiritual e o mundo físico, existe a felicidade espiritual e a felicidade física. Essas duas coisas não poderiam ser separadas, mas elas estão pela nossa percepção. Existe o nosso corpo, a nossa matéria, nossa carne, e existe nossa mente, que é o abstrato que trabalha tudo isso. Existe o mundo espiritual, algumas pessoas vão dizer o mundo psíquico, o mundo das ideias, o mundo que é trabalhado na nossa cabeça, e existe o mundo físico, né? O mundo da matéria, palpável. Existe também a felicidade espiritual, a felicidade que está na sua cabeça, a felicidade do seu cosmo interno, da sua mente, sua própria felicidade mental. Existe uma frase famosa que diz que a felicidade não é um produto da realidade, a felicidade é um produto da sua consciência. Eu não sei quem fala isso, mas eu tinha adorado essa frase. E existe a felicidade física, que é aquela felicidade trazida pela tecnologia, pelo conforto científico, pelo conforto tecnológico. Essas coisas não deveriam ser separadas, mas através da nossa crendice, da nossa cultura, essas coisas estão separadas. A razão da incapacidade das religiões de realizar suas missões. A falta de lógica e prova científica. A religião ela não tem nenhuma base teórica satisfatória. Ela não tem nenhuma compreensão científica de fato. Hoje em dia, o ser humano ele necessita de uma base científica, de uma comprovação científica. Pelo menos, no meu ver, até a ciência de hoje está totalmente... assim, eu acredito bastante em ciência, mas às vezes eu não acredito não. Enfim, a religião ela não tem uma base sólida, ela não consegue explicar uma coisa comprovada, não consegue explicar uma coisa lógica. É isso que a religião falta, ela não tem provas científicas. E é por isso que ela não consegue fazer com que as pessoas compreendam 100% o que a religião quer explicar. E é por isso que elas buscam através da fé, somente através da fé, da crença, da prática. É uma boa metodologia de ensinamento, mas ainda assim falta a lógica da compreensão. A verdade, né? Vamos colocar aqui outra coisa. Vamos colocar a origem do homem aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, ou se você for por um lado mais científico, os macacos. Enfim, existe a verdade, né? Existe Deus, o Criador de todas as coisas, ou um ser que está lá em cima, ou alguma consciência superior, e aquela consciência superior quer que você evolua, quer que você cresça. O que ele manda para você entender, para que você cresça e evolua, chama-se a verdade. A verdade da religião, pode ser qualquer religião, taoísmo, cristianismo, budismo, o que for. Aquilo é a verdade, o verbo, ou seja lá como que você queira chamar. Deus, vou colocar a palavra Deus aqui, mas você pode interpretar como universo, como você quiser. Ele envia a verdade ao homem para que ele possa evoluir.
Só que essa verdade ela é mostrada de diferentes formas nos diferentes tempos do ser humano. Ou seja, vamos supor, antes do Velho Testamento, na Bíblia, o ser humano ele fazia oferendas a Deus. Deus pedia para o ser humano fazer oferendas, sacrificar carneiro, dar frutas, etc. Só através disso o ser humano tinha capacidade de se aproximar um pouco mais de Deus. Conforme a idade do mundo foi passando, o mundo foi se tornando mais velho, essa verdade ela foi se modificando conforme o pensamento humano, conforme o intelecto e a espiritualidade do ser humano. E no Velho Testamento, Moisés ele abriu o Velho Testamento com as leis mosaicas, com a Arca da Aliança, com as tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Se você seguisse aqueles 10 mandamentos, você estaria ainda mais próximo de Deus. Você estaria obedecendo a verdade dele, você estaria seguindo a verdade dele e se aproximando mais dele, da verdade única, imutável, absoluta. Ou da evolução humana, como você quer dizer assim. No Novo Testamento, Jesus abriu o Novo Testamento, deu início ao Novo Testamento. E você pode perceber que o Novo Testamento, para o Velho Testamento, para a idade antes do Velho Testamento, se você comparar, são coisas contraditórias. Por exemplo, no Velho Testamento fala olho por olho, dente por dente. Jesus agora no Novo Testamento diz, se você levar um tapa, dê a outra face. São coisas contraditórias, mas se você parar para ter uma perspectiva um pouco maior, faz sentido. De acordo com a espiritualidade de cada pessoa, de cada época. Faz sentido. Na nova verdade, e vai existir uma nova verdade que ela vai ser trazida a nós, não sei de qual forma, talvez através do nosso próprio intelecto, nosso próprio desenvolvimento, que essa verdade ela vai ser a unificação das coisas anteriores. A gente vai poder olhar para a nova verdade, olhar para o Novo Testamento, olhar para o Velho Testamento e ter uma base sólida de tudo aquilo, ter uma concepção sólida de tudo aquilo, não ser contraditório. João 16,12 diz: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. A gente tem que interpretar essa coisa. Jesus ele tinha falado que ele não podia dizer tudo naquele tempo. Ele não podia dizer tudo que ele sabia naquele tempo, porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir o que ele tinha que dizer. Então é exatamente o que eu expliquei anteriormente sobre o Novo Testamento e o Completo Testamento. Jesus não pôde falar tudo que ele queria falar porque as pessoas não iam compreendê-lo. As pessoas daquele tempo não tinham total evolução para compreender a palavra dele. Por isso que ele fala por parábolas. Aqui fala, vós tenho dito tudo isso por parábolas. Chegará a hora, porém, que não vos falarei por parábolas, mas abertamente falarei acerca do Pai. A Bíblia ela é escrita por metáforas, por símbolos. A Bíblia não é um livro que tem uma linguagem científica. Ela tem uma linguagem simbólica. Ela tem uma linguagem emocional. Ela tem uma linguagem de parábolas, metafórica. É isso que a Bíblia tenta passar. E aqui ele fala que um dia Jesus vai voltar e não vai falar mais por parábolas, por metáforas, por símbolos, mas vai falar explicitamente, abertamente acerca do Pai, né? De Deus, do que você quiser chamar. Apocalipse 10:11. Urge que ainda profetize de novo a numerosos povos, línguas e reis. Né? De novo, a nova profecia vai vir e a gente vai compreender de outro ponto de vista. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestes? Ou seja, quando Jesus estava tentando dizer que ele era o Messias, ninguém acreditou. Aí ele começou a fazer milagre. Ninguém acreditou. Aí ele disse isso.
Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis que vos fala da celeste? Ou seja, vai depender do nosso entendimento humano. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A missão da nova verdade. Essa nova verdade, o completo testamento, ou como você queira chamar, ela vai vir para unificar a religião e a ciência. A gente consegue perceber isso através da história, através dos pensadores. Vamos supor, Thomas Hobbes, ele tentou unir, né, um pensamento católico, o pensamento da Idade Média dele, com economia, com política. A gente tem vários cientistas que estão descobrindo a mente humana, essas coisas de energia. Ou seja, vai existir pelo menos alguns certos pontos dentro da ciência e da religião que eles vão se interligar. E essa é a missão da nova verdade, unificar a religião e a ciência que andam separados. A segunda seria provar a existência de Deus através do intelecto e do coração. O intelecto, né, a nossa mente racional, a nossa mente material, a gente pensa muito bem com essa mente, e o nosso coração, que eu acredito que não é tão compreendido assim, mas a gente sente bastante o nosso coração, a gente sente nossos sentimentos, a gente consegue sentir, mas ele não é tão trabalhado assim através do intelecto. Então, a nova verdade deveria unir e provar a existência de Deus através do intelecto e do coração. Provar a existência de Deus é uma coisa muito vaga assim, para cada pessoa, porque cada pessoa tem sua percepção de Deus. Então, a questão que eu quero dizer aqui é a unificação do intelecto e do coração é como se fosse a sua iluminação. A sua iluminação. E o terceiro ponto, unificar pensamentos, ideologias e religiões. Né? Terminar a história humana de lutas e guerras, unir democracia e comunismo. Por exemplo, existem muitos pensamentos hoje em dia, preconceito, existe homofobia, existe preconceito de raça, existem preconceitos de ideologias, comunismo e democracia, por exemplo, existem muito preconceito entre religiões. E essa terceira verdade ela deve vir para unificar essas coisas, unificar num pensamento só, numa base só. Tem que vir para unificar e apaziguar essas coisas que estão divergentes. Por exemplo, a democracia e o comunismo, né? Um exemplo mais tosco, assim, um pouco mais bruto. O espiritualismo e o materialismo são coisas divergentes que a nova verdade vai unificar e vai pacificar. Realizar o mundo de uma família humana. Deus. Peraí, deixa eu colocar. Deus ele criou o homem e o homem ele tem que como é uma relação de pai e filho, né? O pai criou o filho e o filho tem alguma relação com o pai, né? Essa é a ideia da criação de Deus. Essa ideia seria o reino de Deus na Terra, uma família centralizada em Deus. Isso resolveria as questões fundamentais da vida, explicaria a história humana e resolveria questões da Bíblia. Se a gente pudesse ter uma vida de comum com os ideais de Deus, com o que Deus quer para nós, ou como o universo, a natureza, como você... Assim, a interpretação de Deus é bastante diversa entre as pessoas. Então, eu posso dizer universo, posso dizer natureza, eu posso dizer o cosmos, ou seja o que for. Se a gente conseguir ter uma ligação com esse divino, com essa centelha divina, a gente consegue resolver as questões fundamentais da vida, né, como está explicado aqui. A gente consegue explicar a história humana, a gente consegue resolver as questões da Bíblia, questões da ciência também e por aí vai. Bom, a finalidade da religião seria criar um mundo ideal, né, o reino de Deus na Terra. Né, e a realização de um mundo unificado com uma só família humana, centralizando assim Deus como pais. É como se fosse uma casa. Né, tem os pais, tem os filhos, e se todo mundo colaborar entre si, todo mundo fica felizinho. É isso.
Quando uma pessoa passa a conhecer a Deus, o mundo espiritual, através da nova verdade, percebe que a finalidade fundamental da vida deve ser colocada não no mundo externo da matéria, mas no mundo interno do espírito. Ou seja, tem muitas pessoas, existem pessoas muito materialistas, existem pessoas muito espiritualistas. Essas pessoas não conseguem ter um entendimento entre si, elas não conseguem ter uma semelhança, elas estão em lados opostos, digamos assim. O ser humano torna-se irmãos e irmãs que direcionam-se para a mesma finalidade, isto é, um mundo unificado com uma só família humana servindo a Deus como Pai. É como se fosse um mundo ideal, né? Sem fome, sem miséria, sem guerra e etc. Quando o verdadeiro amor fraterno aparece no coração do homem, ele não poderá fazer nada que venha causar sofrimento a seu próximo, porque ele sente que ao fazer de seu próximo uma vítima para o seu próprio benefício, o sofrimento que lhe advém do remorso da consciência é maior do que as vontades que ele tem do seu próprio benefício. Quer dizer que a empatia, além da empatia, essa é uma das leis primordiais, é uma das coisas que não é só explicada através do cristianismo, mas em outras religiões também. A empatia é uma coisa, o amor, né? É uma coisa bem, bem falada ultimamente. Tanto pela ciência, quer dizer, tanto pela filosofia, como também pela religião. Uma sociedade na qual todos têm experiência do sentido real de que Deus é seu Pai, transcende de tempo e espaço, que todas as suas ações, que este Pai quer que nos amemos uns aos outros a cada momento, será impossível prejudicar seu próximo. Ou seja, desde que você coloque-se no lugar do próximo, você é incapaz de provocar o mal a ele. A gente tem que ter essa empatia muito forte para com as pessoas ao nosso redor. O novo mundo que será estabelecido pela nova verdade, depois de liquidar toda a história pecaminosa, é um mundo que ninguém consegue cometer pecado. É o pecado de cometer o mal ao próximo, que eu quero deixar mais claro aqui. Na história humana, até agora, mesmo os que acreditavam em Deus cometeram pecados. Sua fé em Deus tem sido uma forma de conceito, uma vez que na forma de não como uma forma de experiência viva. Ou seja, muitas pessoas, na verdade, elas buscam Deus como um conceito. Eu também comecei a pensar em Deus como uma forma de conceito porque eu não tinha uma experiência viva com Deus. Eu nunca tive uma experiência que eu mesmo tive com Deus. Por isso que existem muitas pessoas que têm um conceito, mas não um coração, uma experiência. É como se você teorizasse algo. Você nunca vai chegar lá sem experimentar de vez. Se o homem sentisse a presença de Deus em real e conhecesse a lei celeste de que os pecadores são mandados para o inferno, ele não ousaria cometer pecado. Aqui o inferno é uma coisa simbólica. Eu não quero dizer que você vai receber por céu do inferno. Eu quero dizer que quando você comete algum pecado, quando você comete um mal, o inferno ele vem automaticamente para a sua consciência. Ele vem pesando na sua consciência. Quando você comete um mal, mesmo que você não sofra conscientemente pelo mal que você fez, o universo vai te cobrar, o universo vai te retribuir. E é exatamente esse inferno que eu quero dizer. Vamos passar para o lado. O mundo sem pecado poderia ser chamado de reino do céu. Mundo este que todos os homens decaídos há muito têm buscado. Sendo este mundo estabelecido como realidade na Terra, poderá ser chamado de o reino de Deus na Terra. A finalidade máxima da providência da salvação de Deus é estabelecer o reino de Deus na Terra. Ou seja, a finalidade máxima do cosmos, do universo de Deus, é conseguir fazer com que os seres humanos consigam viver em harmonia entre si e a natureza. É isso, muito obrigado e até a próxima.